Não, deram 4 tiros seguidos, né? Pá, 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 pá. E não houve mais. Delegada afirma que filho se incomodava com as surubas que Flor de Lis praticava juntamente com Anderson do Carmo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está acompanhando o desfecho do caso Flor de Lis e Anderson do Carmo. E quando a gente acha que o foco está somente na ceifa da vida do pastor Anderson do Carmo, também tem várias outras histórias por trás que escandalizam não somente o mundo gospel, mas escandaliza uma sociedade por completo. Você que vem acompanhando esse caso aqui conosco entende que a ceifa da vida do pastor Anderson do Carmo só foi o desfecho de uma vida familiar totalmente depravada. E uma mulher com a mente tão psicopata assim ainda foi adotar 55 filhos e só Deus sabe como está a mente dessas crianças no dia de hoje. Eu estou aqui com algumas informações a respeito dessa suruba, desse sexo grupal que Flor de Lis mantinha e que isso deixava a cabeça, principalmente do Flávio, muito conturbada. Eu vou estar trazendo isso para você agora. Antes, eu gostaria de pedir para você que ainda não conhece esse canal, é muito importante você se inscrever aqui no nosso canal, você ativar o sininho das notificações, dar um toque no botão curtir, isso é muito importante. Você que já nos acompanha aqui nesse canal e sabe que a gente vem acompanhando essa novela Flor de Lis desde o primeiro capítulo, eu gostaria de aproveitar de antemão e mandar um abraço aí para Ângela Santos, um abraço aí também para Micasa Oficial, um abraço para Gilvana, um abraço aí também para John Sol, um abraço também para Marlene Nascimento, um abraço aí para Maria Conceição Ferreira, um abraço também para José G. E se você quer receber um abraço, um alô aqui do nosso canal, não se esqueça de dar um toque aí no botão curtir, de comentar aí abaixo, sou inscrito no canal, para que eu possa ver o seu comentário e eu também possa citar o seu nome aqui no próximo vídeo. Bom, nós estamos aqui com a matéria do site O Dia, que está dizendo algo a respeito dessa vida aí de surubas e sexo grupal aí de Flor de Lis e do pastor Anderson do Carmo. Você que vem acompanhando esse caso sabe que a delegada Bárbara Lomba foi a responsável pelo início da investigação da ceifa da vida do pastor Anderson do Carmo. E ela disse aí em depoimento que o filho de Flor de Lis, o Flávio dos Santos Rodrigues, que é filho biológico, ele não suportava o convívio com relações afetivas entre os membros da casa. Abre aspas aí, palavras da própria delegada Bárbara Lomba. Havia relações sexuais entre todos. Era uma relação aberta entre Flor de Lis e Anderson do Carmo. Flávio nunca aceitou e foi morar na casa da avó. Olha, eu vou dar uma paradinha aí para eu fazer um comentário aqui. O que está dando a entender aqui, diante desse depoimento aqui da Bárbara Lomba, que a birra aí de Flávio com o pastor Anderson do Carmo era justamente por ele saber que Anderson do Carmo era um marido só de fachada, porque a relação de Flor de Lis e de Anderson do Carmo era totalmente aberta. O que é uma relação aberta? O que eu entendo disso é que, para a igreja, para a sociedade, para o meio político parlamentar, Flor de Lis posava de esposa ao lado do marido Anderson do Carmo. Mas nos bastidores, Flor de Lis poderia ter relação sexual com quem ela bem entendesse, Anderson do Carmo poderia ter relação sexual com quem ele bem entendesse, e os dois também, de forma mútua, poderiam ter relações sexuais entre si e também entre outras pessoas, assim como também, pelo depoimento da doutora Bárbara Lomba, era normal Anderson do Carmo ter relações sexuais com outras pessoas da família e Flor de Lis também com outras pessoas da família. Isso aí, para um filho biológico, ver a mãe numa condição dessa, é realmente de fazer a cabeça do indivíduo entrar em parafuso. Além de Flávio ter ido morar com a avó, diante de tudo que ele via, houve um abalo emocional, disse aí a doutora Bárbara Lomba.
afirmou a delegada ao comentar o caso de um pastor que começou a se aproximar de Flor de Lis e frequentava a casa do casal com a esposa, onde os quatro se relacionavam, realizando troca de casais. Eu não sei se você entendeu aqui direito, mas Flor de Lis é naquela mulher um exemplo não somente de líder religiosa, mas também um exemplo de cidadã, e por isso votaram nela. Relação de subserviência e idolatria com a pastora, ressaltou aí a delegada. Além desta dependência, os envolvidos tinham desentendimentos com a vítima. Lucas chegou a ser banido da casa por Anderson por seu envolvimento com o tráfico de drogas, mas o filho adotivo mantinha relações com a mãe, que o acolhia. Segundo o depoimento da delegada, foi um usuário de drogas, conhecido de Lucas, quem providenciou aí a pistola que matou Anderson do Carmo em uma favela no Complexo da Maré. Segundo os delegados Bárbara Lomba e Alan Duarte, que assumiram as investigações em momentos diferentes e confirmaram ainda que Flávio fez curso de tiro. O armamento custou R$ 8.500 e foi pago em notas de R$ 100 por Flávio, segundo o depoimento do irmão Lucas. Bárbara Lomba afirmou que Flávio não tinha fonte de renda para comprar a arma e era sustentado pela mãe. Ele não trabalhava, diz que fazia Uber, mas isso não foi comprovado, afirmou Lomba em depoimento. O delegado Alan Duarte afirmou que a arma foi obtida 2 dias antes da ceifa e ressaltou que a pistola era argentina e tinha ainda uma mira a laser. Uma coisa a gente pode ressaltar aqui. Quando a casa realmente cair, porque o que nós entendemos aqui diante das matérias era que Flor de Lis tinha feito uma espécie de promessa que ajudaria Flávio, que ajudaria Lucas, que faria de tudo para que eles não permanecessem muito tempo na prisão. Só que eles contavam tudo isso como se Flor de Lis estivesse fora da cadeia. Hoje Flor de Lis faz parte aí dos réus, assim como os outros 2, ou seja, assim como os outros 11 acusados. Então Flor de Lis praticamente está com as mãos atadas para poder praticamente se ajudar. Como ela vai ajudar agora Flávio ou Lucas? Então a casa dos 2 estão caindo, eles estão cientes que nada mais podem fazer e é a partir daí que eles podem entender que Flor de Lis não tem mais nada para fazer e eles vão começar aí a dar com a boca no trombone. Então eu creio quando for decretado aí a prisão deles, aonde não vai ter mais fiança, aonde não vai ter mais recurso, aí eles vão começar a falar realmente muita história que a sociedade ainda não tem noção que acontecia dentro daquela casa. Nós vamos continuar acompanhando esse caso de perto. Queria aproveitar e pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, que você ative aí o sininho para poder receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir, que é muito importante. E eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.